Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Imagens, BBC. Uma pandemia que chegou com tudo e fez o mundo repensar muitas posturas. Medidas de isolamento social foram adotadas. Cenas assim se tornaram comuns. Mas, enquanto brasileiros estavam em casa, caminhoneiros se arriscavam pelas estradas, de norte a sul, para garantir que o país não parasse. É um setor muito relevante para a economia brasileira. Inclusive, isso é expresso na participação da parte de transporte no PIB, né, brasileiro, que é realmente um peso bastante relevante. E quando nós olhamos esses números e olhamos também como o transporte no Brasil está estruturado, inclusive com o grande peso do transporte rodoviário, isso evidencia a relevância desse segmento, né, desse setor, dos caminhoneiros, em especial, para o transporte de mercadorias ao redor de todo esse Brasil. Transportar cargas neste período não tem sido fácil. Simone que o diga. Ela, que é uma das poucas mulheres nesta profissão, viu o serviço diminuir bastante nos últimos meses. Presenciou de perto a crise no setor. Simone de Castro Oliveira Venâncio. Vocês imaginam o grau de desespero, porque como que você paga o caminhão sem serviço? Parado você não paga. Então, foi bem preocupante. A gente ficou muito preocupado. Para trabalhar, a moça toma todos os cuidados de higiene. Álcool em gel e máscara são acessórios indispensáveis na hora de pegar a estrada. Essencial também é a carga que transporta pelas rodovias há 11 anos. Sem o combustível, nenhum alimento chega. O remédio não chega. A ambulância não chega. Socorro não chega. Um setor em agonia que tem colhido os duros efeitos da crise sanitária. Uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Transporte revelou que em junho 75% das transportadoras do país tiveram redução da demanda. As projeções não são nada animadoras. Quase 80% dos empresários da área prevêem que os impactos negativos vão se estender por pelo menos mais 4 meses. Bruno Batista, a gente está falando aí, diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte. Meses do ano. Vai ser um ano bastante complicado. E o que faz com que os empresários tenham essa percepção muito negativa é que eles não estão obtendo o socorro. Então, a gente está partindo para o modo sobrevivência, né? As empresas estão tentando de tudo para se manter abertas, mas essa indefinição de quanto tempo essa crise vai durar gera uma incerteza muito grande sobre os empresários. 42% dos entrevistados no estudo afirmaram ainda que a capacidade de pagamento está comprometida. Fica então cada vez mais difícil manter a folha dos funcionários, parcelas de financiamento, tributos, aluguéis de veículos. No momento em que se imaginava que 2020 seria o ano da retomada, 2020, na verdade, está se confirmando como o mais forte golpe à atividade econômica do setor de transportes. Então, todos os problemas que a gente ainda tinha para resolver a partir de 2020, eles vão permanecer, só que vão permanecer ampliados. Então, essa acaba sendo uma preocupação muito grande sobre o nosso setor. Diante da maior crise da história dos transportes, com queda da demanda e do faturamento, sobrou para o Adriano. A empresa para onde ele trabalhava no Paraná precisou demiti-lo. Adriano Barski, essa pandemia aí está atrapalhando não somente a mim, né, como a todos aí na área, né, na área do transporte. Tem muitos colegas desempregados devido a esse problema aí. Mas é só a gente ter fé aí que logo já passa, já fica tudo bem aí. Outras empresas reduziram a jornada dos trabalhadores e, consequentemente, alteraram os salários deles. Manobras previstas em medidas provisórias do governo para a manutenção do emprego e da renda. Carolina Tupinambá, o fato é que várias empresas, né, acabaram não vendo possibilidade de renegociar, de reequilibrar a saúde financeira desses contratos com a administração pública e se viram num cenário catastrófico, né? Com muita demissão coletiva, com muitos planos negociados com sindicatos. 26% das empresas de transporte estão na luta para se manter de pé com recursos próprios. E mais de 20% dos empresários já precisaram recorrer a linhas de financiamento para complementar o fluxo de caixa e cobrir operações. Em muitos casos, as solicitações foram negadas. Um momento de crise máximo.
o banco exigir o mesmo tipo de contrapartida, de garantia das empresas, é uma situação absurda. E nesse ponto o governo tem que entrar atuando de uma maneira mais forte, mais contundente nesse momento, oferecendo linhas de crédito diferenciadas, porque se isso não acontecer, a gente vai ficar com várias empresas morrendo nesse caminho, e à medida em que as empresas não sobrevivam a essa crise, isso vai fazer falta exatamente no momento em que o país vai precisar fazer a retomada econômica. O Tércio, que dirige uma empresa de cargas no sul do Maranhão, tem enfrentado inúmeros problemas. Nós encontramos Tércio Saraiva Araújo, com a maior diretor de dificuldade que já vi no ramo do transporte de 9 anos de empresa. Esse foi um ano mais dificultoso e está sendo ainda para toda a nossa classe. Dificuldade que vai muito além do lado financeiro. É que a pandemia do novo coronavírus tem feito vítimas entre os caminhoneiros. Tivemos motorista carregado com destino São Luís, com destino Barcarena, que foram detectados com Covid e tiveram que encostar os caminhões. Tivemos motoristas, colegas, que chegaram até falecer. Vários, muitos conhecidos, muitos próximos. Então, venho falar da dificuldade que nos encontramos hoje para transportar o produto. A falta de caminhão, muitos motoristas conseguiram chegar em suas regiões, em casa, onde estão até hoje, e não pretendem circular enquanto não houver uma solução para esse vírus. Há 50 anos no mercado, esta empresa faz o transporte principalmente de insumos farmacêuticos e de laboratório, essenciais nesse momento de pandemia. Desde a notificação dos primeiros casos de coronavírus no país, vem adotando medidas preventivas. Cada trabalhador tem a temperatura medida, pés e mãos asseados logo na entrada. E não para por aí. Sueli Guazelli, em março, representante quando da foi empresa. decretada a pandemia, nós afastamos os colaboradores que eram do grupo de risco para que eles ficassem em segurança, ou através de férias adquiridas ou então de antecipação das mesmas, enquanto a empresa pudesse ir se adaptando aos novos protocolos, tanto do Ministério da Saúde, OMS. E assim o fizemos. Implantamos protocolos de segurança, de maneira que todos os nossos colaboradores ficassem seguros, até porque não podíamos parar. Já que o assunto é saúde, tem caravana rodando por aí ajudando esses profissionais rodoviários de carga. É a gincana do caminhoneiro, há 29 anos nas estradas brasileiras. Maurício Marques, anos, coordenador da gincana do carregada de esperança aí, né? E há 29 anos aproximando aí o motorista de diversas ações aí, né? De saúde e aproximando o motorista de conteúdo técnico aí, para melhorar o desempenho dele aí na atividade dele aí no dia a dia na boleia. O pessoal da Edson saúde Lazarotto, também aí, caminhoneiro, faz exame na gente, tira a pressão, tudo, são tudo pessoa excelente. É só uma benção o pessoal aí. Luiz Telbas Vieira, agora, caminhoneiro. Por causa da pandemia, a gente tem tentado se cuidar bastante, mantendo distância, usando máscara, o álcool. E o trabalho no começo ele mudou um pouquinho, diminuiu um pouco, mas não parou, continuou, graças a Deus continuou. O Repórter Justiça faz uma pausa e volta já. No próximo bloco, vamos falar sobre como ficaram os transportes urbano e interestadual de passageiros em tempos de pandemia. Não saia daí. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Um sistema de transporte público urbano saturado. Aqui no Brasil, a estimativa é a de que 6 passageiros fiquem aglomerados em pé a cada metro quadrado. Esse número é bem maior que o verificado em alguns países desenvolvidos, que chegam a ter no máximo 4 pessoas na mesma metragem. Nos horários de pico, quando a movimentação aumenta, o número de passageiros cresce consideravelmente. Agora, imagine um veículo desse lotado durante uma pandemia, quando o distanciamento social é obrigatório. Aí já viu, né? O risco de contaminação no transporte público é alto.
Para evitar o contágio em massa, muitas empresas passaram a oferecer menos ônibus. Em mais de 300 cidades, o transporte está bastante reduzido. Em quase 200 municípios, a paralisação dos serviços foi total. As medidas de isolamento social, elas provocaram uma queda abrupta Marcos Bicalho, na diretor demanda da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano. Para você ter uma ideia, no primeiro momento, essa demanda chegou a cair 80%. Significa dizer que se você transportava 100 mil passageiros, de uma hora para outra você passa a transportar 20 mil passageiros. Com a diminuição no número de passageiros, obrigar que concessionárias mantenham a frota integral pode gerar um desequilíbrio econômico-financeiro. Com base nisso, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, decidiu monocraticamente que a continuidade do serviço prestado depende da capacidade de operação eficaz de cada empresa. O ministro trouxe que, para promover Carolina esse reequilíbrio contratual, a retomada das atividades em normalidade na questão do transporte coletivo, é preciso dar tempo ao tempo, é preciso... Não é possível que a administração pública exija, né, uma permanência, uma constância de serviço no que diz respeito ao volume, à quantidade e à qualidade, sem ofertar uma contraprestação, um subsídio para suportar, para que as empresas consigam suportar e ultrapassar esse momento de dificuldade. Sem recursos e com dívidas que vão acumulando, o setor de transporte corre o risco de sofrer um colapso. A crise sem precedentes, tanto no transporte urbano quanto no estadual, mostra que é preciso haver um socorro urgente para a área. O setor fatura 7 bilhões ao Jaqueline ano, Pinetti, movimenta esse conselheira valor. da Associação Brasileira de Transporte Rodoviário. Que você dividindo isso em números absolutos, nós temos aí uma redução de cerca de 3 milhões de passageiros ao mês, foi o que a menos, né? Então, é um impacto muito grande, né? É uma receita muito grande que se perde. E os encargos todos, assim como os insumos do transporte, todos eles foram mantidos até que saísse a medida provisória que permitiu a suspensão de contratos e a redução de carga horária, o que foi, num primeiro momento, de grande ajuda para o setor. À medida que Bruno Batista, diretor executivo da Confederação Nacional de Transporte, passem a vigorar como norma, esses veículos vão ter que ter uma taxa de ocupação menor, eles vão ter que transportar menos passageiros. E isso faz com que surja uma nova demanda, que a gente vai precisar de mais ônibus ou mais vagões para transportar menos passageiros. E isso tudo gera uma pressão de custo, né? O ônibus, quando ele roda vazio, ele não remunera os custos que estão envolvidos de financiamento, de pagamento de diesel, de utilização de mão de obra. A mesma coisa acontece com o sistema metroferroviário. Então, existe uma grande incerteza de quem é que vai arcar com esses custos. Não dá para transferir isso tudo de uma forma direta para a tarifa, porque o bilhete de ônibus ou o ticket do metrô ou do trem ficaria muito caro, inviabilizando o próprio uso pela população. A Frente Nacional de Prefeitos chegou a pedir que o governo federal invista 2,5 bilhões de reais ao mês no transporte coletivo para que empresas enfrentem esse momento com mais tranquilidade. E os governos, em todos os níveis, eles Carlos devem Félix, investir em recursos, em transporte, tanto financeiros quanto operacionais, para dar suporte, o mínimo suporte para as atividades de transportes. Isso aí tanto no âmbito das cidades, quanto nos outros transportes extremamente importantes, que é o chamado transporte intermunicipal e interestadual. E se a dificuldade enfrentada pelas empresas é evidente, com os funcionários não é lá muito diferente. Motoristas e cobradores de todo o país vêm sofrendo diretamente o impacto da crise. O Wellington, que trabalha em uma empresa de transporte interestadual em Palhoça, na Grande Florianópolis, escapou da demissão, mas teve o salário reduzido na pandemia. Para complementar a renda familiar, o motorista tem se arriscado fazendo bicos.
particularmente para mim, Ellington Ricardo da Silva, motorista. Passei por 2 meses de suspensão de contrato, estou indo para o 3º mês de redução de hora. E para conseguir completar a minha renda, estou fazendo serviço de aplicativo também. Estou preocupado em ter que manter o meu serviço, como vai ser mantido, né? A empresa, as últimas informações que passaram para nós, que não tem a ideia de quando vai voltar o serviço e como vai fazer isso para voltar. Um outro cenário preocupante aparece, vem com o adoecimento dos trabalhadores. Eu fiquei afastado por 15 dias. Jardel da Silva, e sobre a minha renda por dentro de casa também foi ruim, porque eu não trabalhei, entendeu? E agora estamos trabalhando intercalado e o nosso salário diminuiu bastante, quase pela metade. A gente tem muitos trabalhos Carolina que estão inseguros com retorno, né, que residem com pessoas integrantes do grupo de risco, que ficam naquela divisão, naquela insegurança em relação ao retorno ao trabalho e à proteção e à segurança das suas respectivas famílias. Então, isso gera cenário de angústia, isso gera cenário de insegurança, de perda de uma perspectiva de qualidade na prestação de serviço. Enquanto não é possível ter a exata dimensão dos impactos negativos para o setor de transportes, o jeito é se readaptar. A Agência Nacional de Transportes Terrestres lançou regras de enfrentamento de emergência de saúde pública. As empresas são obrigadas a fazer a sanitização da frota de veículos de modo a eliminar e impedir a proliferação de vírus, bactérias, fungos, ácaros e micro-organismos nocivos à saúde. A higienização deve ser realizada por uma empresa cadastrada e licenciada pelo órgão de vigilância sanitária competente. Temos acompanhado assim até espontaneamente, Fernando até Pizarski, fabricantes de gerente veículos, de fiscalização da Eles Agência estão já Nacional criando de algumas Transportes tecnologias de Terrestres. sanitização, o ultravioleta, enfim, tem uma série de tecnologias e ações do transporte regular, né, para que nessa retomada gradual a partir de agora do serviço seja executado um transporte mais seguro, né? Em Londrina, no Paraná, esta aviação interestadual tem seguido à risca os procedimentos sanitários para atrair os passageiros e garantir que eles viajem em segurança. Os ônibus não circulam mais com todas as poltronas ocupadas, respeitando o distanciamento social. Para retomar nossas Boico, atividades vice-presidente da Aviação Garcia. a esse momento chamado de novo normal, fazer com que os nossos clientes sintam segurança e confiança ao viajar de ônibus, nós fizemos várias alterações nos protocolos de higienização e limpeza dos ônibus. Incluímos na limpeza interna a utilização de equipamento que transforma oxigênio em ozônio e dessa forma ele desinfeta o interior do ônibus. Passamos a utilizar também o quaternário de amônia através de uma nebulização, que também tem a mesma função, né, de desinfetar e deixar livre de vírus e bactérias o interior do ônibus. E temos utilizado também uma nova tecnologia que utiliza nanotecnologia através de uma nebulização, uma névoa seca. Essa névoa seca se deposita em todas as superfícies no interior do ônibus, formando uma micropelícula, e essa micropelícula também higieniza todos esses pontos e deixa eles livres de vírus e bactérias por até 72 horas. Veja daqui a pouco no Repórter Justiça o relato de trabalhadores que construíram a vida financeira fazendo transporte interestadual e de cargas. Conheça ainda caminhoneiros que amam a profissão. E mais, a vida sobre rodas nas estradas do país. É daqui a pouco. Não saia daí. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Uma paixão que passou de pai para filho. É assim que o seu Edgar define a trajetória de várias décadas pelas rodovias do país. Gosto muito de caminhão, tá no meu sangue, da minha família, ser caminhoneiro. São 40 anos na estrada, uma rotina puxada, mas que tem valido a pena. Essa profissão é uma profissão rendável, mas é muito sofrida, muitos desafios
que a gente tem o dia a dia, enfrentar a estrada, os perigos da estrada, mas é uma alegria retornar para casa, retornar para o seu lar, sempre de bom humor, sempre falando aquele bom dia quando chega no local, para ganhar também um bom dia. E isso que eu peço a todo caminhoneiro: façam a sua parte, que daí nós teremos o resultado. O Rodolfo compartilha desse mesmo sentimento. O trabalho pesado enchendo caminhões de carga faz com que o rapaz trace uma meta para o futuro. Lá na frente, ele quer poder dizer com orgulho que é caminhoneiro. Quando eu era criança, os meus brinquedos Rodolfo de Souza Alves, era só ajudante caminhão. de cargas. E não sei por qual motivo dessa paixão tão grande por caminhão. Não sei se era por conta de ser grande, de sempre chamou a minha atenção caminhão. Sempre fui apaixonado por caminhão. Se eu desejo ser caminhoneiro um dia, é o que eu mais quero, e tenho corrido atrás de poder realizar esse sonho de um dia trabalhar de caminhão, viver do caminhão e ter o meu próprio caminhão. Agora o Repórter Justiça conta a história do Adriano. Quando menino, ele tinha um sonho: ser motorista de ônibus. E não é que deu certo? Sempre que viajava com meus pais, sempre quis Adriano ir na Ferreira cabine Araújo, do motorista. E alguns motoristas deixavam. Com isso eu fui tomando paixão pela profissão. Após um bom tempo, me especializando, trabalhando em vários lugares para ter os requisitos que qualquer empresa no transporte rodoviário de passageiro exige do motorista, consegui me qualificar, E há 8 anos atrás eu tive a primeira oportunidade de trabalhar como motorista e consegui impressionar a pessoa que me avaliou. Já são quase 10 anos levando e trazendo passageiros Brasil afora. Um vai e vem que ele não pretende largar tão cedo. Essa profissão, pessoal, tem, igual todas as outras profissões, seus altos e baixos, Suas alegrias e também as suas, como que eu posso dizer, seus momentos difíceis, certo? Mas sempre quando vamos para a estrada, a gente procura ir sempre de cabeça tranquila, tá? Para focar apenas na estrada e nos passageiros. O Brasil tem hoje a maior concentração rodoviária do mundo. 58% dos nossos transportes de carga são feitos pelas estradas, contra 53% da Austrália, 50% da China e apenas 8% do Canadá. Por esse e outros motivos, podemos afirmar que dependemos e muito dos caminhoneiros. Veja, por exemplo, uma simples ida ao mercado do seu bairro. Já parou para pensar que aquele produto na prateleira percorreu vários quilômetros até parar ali, ao alcance da sua mão? E isso só foi possível por meio do trabalho desses heróis da estrada, viu? O Rafael contribuiu com essa estatística. Durante muitos anos rodou o país. Foram tantas viagens que ele decidiu falar mais sobre o assunto pela internet. Aos poucos, o hobby virou coisa séria. Eu ainda trabalhava como motorista de caminhão Rafael na Bruschi, época. Criador do blog do Caminhoneiro. Isso foi crescendo, foi se tornando cada vez maior. Hoje eu trabalho aí o dia todo para os caminhoneiros, faço publicação das notícias, as principais informações do Brasil e do mundo sobre o setor de transportes, e também faço bastante publicação de serviços. A gente tem dentro do blog uma área dedicada para empregos, são muitas empresas contratando motoristas, então tem uma frequência muito alta de publicações de vagas de motorista, que é um dos grandes atrativos de público para o blog do caminhoneiro. Eles não são homenageados apenas Imagens, em blogs. arquivo Este pessoal. projeto dá comida àqueles que passam horas garantindo o abastecimento do nosso país. É o Chefes da Estrada, uma iniciativa que já passou por 27 pontos de concentração e paradas de caminhoneiros nas regiões Sul e Sudeste.
quem cozinha para esses profissionais é o Marcos. Durante todo esse período, Marcos Baldassari, teve esse setor aí, esses guerreiros do asfalto, como a gente chama, não deixaram de abastecer a gente, sendo com mantimentos, com alimentos, com remédios, com todas as necessidades que a gente precisa, e eles ficando longe de sua casa, né, que é muito difícil, é uma jornada muito pesada para eles, é bem desgastante. E através desse projeto a gente quis levar um pouquinho, prestigiar, né? Em função de tudo isso, prestigiar um pouco eles e levar um pouquinho do conforto de cada casa para eles. Então a gente pensou aí num cardápio muito caseiro, confortante. A gente pensou em 3 cardápios que abraçasse eles, um cardápio bem de vovó, bem de família. O Repórter Justiça termina aqui. Você pode rever esse e outros programas acessando o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Tem uma sugestão de reportagem? Então fale com a gente pelo e-mail reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até mais. Créditos finais. Produção, Marcela Luiza. Reportagem, Fernanda Muilaete e Fernanda Tavares. Edição de texto, Fernanda Muilaete. Cabelo e maquiagem, Kelly Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Francisco Cosmo, Harry Boys, Jefferson Martins, Luiz Guilherme e Paulo Dutra. Assistência técnica, James November, Juvenal Alves, Kleber Leite e Luiz Melo. Edição de pós-produção, Diego Galeotti. Videografismo, Lucas Matias. Audiodescrição, Piso Áudio. Roteiro, Kainan Leão. Narração, Ana Luiz Lefranco. Núcleo de programação, Rosa Lazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização, TV Justiça Essencial 2020.